trazer mais uma vez um assunto que eu acho que é importante, para a gente entender, inclusive, como que essas movimentações do ponto de vista da economia, dos serviços, e um tema, senador Paulo Paim, que a gente tem até debatido aqui de forma muito exaustiva, que é a possibilidade de permitir que as pessoas se comuniquem, mas principalmente que as pessoas usem o instrumento, a sua ferramenta de comunicação hoje como uma ferramenta de trabalho. Se não me engano, na quarta ou na quinta próximo passado, eu acompanhei de perto um debate envolvendo a questão da utilização das redes de telecomunicações por parte dos chamados provedores de conteúdo no Brasil. E esse debate, hoje de manhã, inclusive, nós fizemos um debate, eu diria, vigoroso, na Comissão de Infraestrutura do Senado dessa Casa, aprovando um projeto, inclusive do senador Abílio Diniz, do senador Aníbal Diniz, e, ao mesmo tempo, debatendo a questão do compartilhamento da infraestrutura. Mas eu quero me referir, senador Paulo Paim, especificamente, ao que eu estou chamando muito de um choro de algumas companhias em relação ao uso desses provedores de conteúdo. A reclamação se localizava principalmente a partir da utilização de um dos aplicativos que terminou ganhando quase que já sinônimo de comunicação, de interação e até de uma espécie de norteador das relações familiares, das relações de trabalho, das relações entre amigos. O conhecido WhatsApp, meu caro senador Vladimir Moca. E reclamam as companhias dizendo o seguinte, de que a utilização desses apps, como nós chamamos, ou desses aplicativos, terminam por, de certa forma, não remunerar as redes de telecomunicações. Isso não é verdade. Portanto, regular isso, e aí eu quero até fazer um parênteses nessa história, o presidente da Anatel, o João Rezende, deu uma declaração, na minha opinião, corretíssima, inclusive como presidente da agência, agiu correto. Tá? Regulamentar esses chamados conteúdos seria, inclusive, a gente rasgar o marco civil da internet que nós aprovamos aqui. Seria retroceder no tempo, senador Moca. Ora, todas as vezes, senador Moca, que uma pessoa usa o WhatsApp, que alguém pensa que não está transitando em algum lugar, ora, se eu estou usando o WhatsApp aqui pela rede Wi-Fi do Senado, eu estou usando uma rede Wi-Fi. Essa rede de Wi-Fi do Senado é provedor de quem? Então não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. E quando eu saio às ruas de Brasília, ou das ruas de Salvador, que eu uso o WhatsApp em 3G, eu estou usando uma rede de alguém. Ou então as operadoras dizem assim, mas ponga no Wi-Fi que é gratuito. Se eu entrar no Wi-Fi, entre aspas, gratuito de alguma operadora, ela só me dá o direito, senador Blaio Marjo, de transitar naquela rede se eu sou usuário dela. Portanto, eu tenho que botar a minha senha e botar o meu registro, o meu telefone. Do contrário, se você não é usuário, você tem que comprar aquele serviço. E mesmo eu que estou usando, que já sou assinante dessa rede, portanto, eu já pago por usar essa rede. Ora, que história, que conversa é essa que tem almoço de graça? Essa é a façanha desse novo tempo. É permitir, inclusive, que os conteúdos transitem, independente de quem é o dono da rede. Esse foi o centro do debate do Marco Civil da internet. A neutralidade de rede. E é por isso que nós estamos discutindo o compartilhamento de rede. É por isso que é importante que essa ferramenta seja uma ferramenta disponibilizada. Quer dizer, alguns representantes de operadoras reclamaram que nós temos que regulamentar o uso desses aplicativos. É o quê? Proibir que as pessoas usem isso? É amarrar mais ainda? Ora, senador Paulo Paim, é muito comum que em cada residência
uma pessoa contrate o que as empresas chamam agora de pacote. Eu, por exemplo, na minha casa tenho um pacote de serviço, um telefone fixo, uma estrutura de Wi-Fi e celulares, que pendurado nessa mesma conta. Quer dizer que o Wi-Fi que eu uso na minha casa é de graça. De graça aonde, cara pálida? Eu pago um pacote que é patrocinado por uma empresa, que me dá direito a ter Wi-Fi dentro de casa, ali, a usar o celular e usar o fixo. Ora, quando eu estou usando a rede de Wi-Fi, que estou baixando dados ou conversando com os meus netos, Lides, por exemplo, pelo WhatsApp, agora, por exemplo, antes de vir para a tribuna, eu estava vendo aqui a mensagem de duas de minhas netas, uma neta de 3 anos, outra de 2. Então, portanto, eu tô falando, na realidade, por uma rede que, na prática, eu estou pagando. Não tem história de graça. As minhas netas, por exemplo, quando usaram esse WhatsApp para mandar uma mensagem para o avô, mensagem de voz, usaram uma rede. Portanto, não falaram nas nuvens. Para chegar até aqui, até tem transitado pela nuvem. Mas tem um cara por trás contabilizando. Tem, ó, a maquininha rodando lá no tempo. E eu pago todo mês essa conta. Portanto, essa reclamação é descabida. Na realidade, o que eu acho que alguns precisam discutir concretamente, alguns operadores, é exatamente que esse novo tempo também permitiu a reengenharia. Aproveitar o modelo de negócio e vender o seu produto. Fazer com que, inclusive, o próprio cliente se torne cativo a partir daquilo que lhe é ofertado e não pela negação. O que querem as operadoras? Impor um ritmo ou ganhar cada vez mais o usuário? Eu me lembro que, numa determinada época, por exemplo, a Oi chegou no Brasil e lançou uma coisa inusitada, senadora Simone. Até fazia uma propaganda interessante. Ela dizia assim, ó, o telefone da Oi não bota algema em você. Porque tinha algumas empresas que lhe vendiam um aparelho, mas se você botasse um chip de outra, o aparelho não funcionava. Que ele chamava, inclusive, liberdade. É assim que se conquista clientes. Não é botando corrente que você vai atrair alguém. Agora, querer fazer um debate, inclusive, atravessado do ponto de vista do serviço, esse é um atentado ao serviço público. Isso não expande. Ora, qual é a disponibilidade, por exemplo, que uma operadora tem, senadora Simone, de chegar na cidade de Bonito, que é uma cidade de turismo, e, inclusive, ofertar ali serviços, até em parceria com a prefeitura, para que o sujeito chegando no Bonito, ele possa ter a tranquilidade de tirar as bonitas fotos do Bonito e, em tempo real, mandar para onde quer que seja. Portanto, é assim que você atrai volume de tráfego. É assim que você atrai um volume de serviço. É assim que as operadoras vão ganhar. Não é pela negação, mas é pela oferta com qualidade. Aliás, senador Moca, esse é um serviço que hoje, por exemplo, eles estão comemorando aí 285 milhões de aparelhos no Brasil. Aí alguém pode dizer, mas aqui tem senador que deve ter 3 aparelhos. Sim, daí. Quer ver outro retrato fiel disso? Desses 285 milhões de aparelhos, 80% são pré-pagos. É gente que comprou o aparelho, senador Moca, que pegou uma linha, que paga antes, paga pouco, paga controlado. Então, portanto, o cara faz o uso otimizado. Então, você não pode ter uma lógica. Se as empresas querem ganhar, tem que ser exatamente nessa escala. A diferença vem nessa qualidade de entrega. O Brasil, senador Moca, ainda é o único lugar do mundo que eu tenho que discar um código de operadora. É o único lugar do mundo. Eu tenho que discar pelo menos mais 2 dígitos antes de discar um telefone para identificar qual é a minha operadora. Aí, quando eu estou cobrando isso, tem até projeto meu tentando modificar isso aqui na casa. Aí alguns me dizem, mas Pinheiro não pode. Não pode por quê? Porque pode ir da Coreia até não sei aonde. No Brasil não pode. Porque ainda estão com a cabeça no passado de que esse negócio tem que ser extremamente amarrado.
O código é colocado, senador Moca, sabe para quê? Que é para o sujeito ficar, se eu só ligo de um lugar para o outro. Por isso que muita gente lhe pergunta, seu telefone é que empresa? Para ver se seu celular é o mesmo celular da operadora dele, para ele fazer a chamada, senador Anastasia, e ficar tudo dentro de casa. Então, portanto, esse é o tipo de jogo que não vai durar muito tempo, é bobagem. É você querer botar amarra nas pessoas. Esse é o grande intento da tecnologia nessa área. É a liberdade de eu poder entrar, sair. É a liberdade de eu transitar. Vou dar outro exemplo aos senhores e senhores senadores. Certa feita eu tive no Tribunal Superior Eleitoral. O debate no Tribunal Superior Eleitoral era exatamente o uso das redes sociais na campanha. E eu conversei com um determinado ministro na época, senador Ferraz. E eu disse a ele o seguinte, por que o TSE não pode proibir o uso, por exemplo, do Twitter como campanha eleitoral? E eu expliquei a ele qual era a minha visão. A propaganda na televisão, senador Anastasia, quando ela invade a sua casa, se você não quiser assistir, você tem que desligar. O horário eleitoral gratuito é obrigatório. Então, se eu estiver ali no canal aberto e estiver passando o horário eleitoral gratuito, eu não tenho a opção de mudar de canal. No Twitter é diferente. Se o senhor bota a sua propaganda no Twitter e eu não quero ver, eu não lhe sigo. Eu vou e escolho um outro Twitter que não tem propaganda eleitoral. Se eu quero lhe ver no Twitter, eu vou ao seu Twitter, eu vou ao seu encontro e lhe assisto. Portanto, é essa liberdade de rede, é isso que nós produzimos no Brasil. Então, isso não pode ser regrado. Que regra eu vou botar que isso não pode, quando, na realidade, a decisão é minha? Portanto, eu escolho onde eu quero andar, meu caro Lira. Eu escolho o que eu quero ver. Eu escolho o que eu quero falar. Eu escolho com quem eu quero falar. Portanto, essa reclamação das operações. A reclamação, senador Renan, das operadoras, de que o uso desse conteúdo é um uso que eles não faturam, é incorreto. Até porque a infraestrutura continua sendo deles. Por isso que nós brigamos hoje, na comissão presidida pelo nosso companheiro Garibaldi Alves, que nós temos que compartilhar a infraestrutura. Compartilhar a infraestrutura de energia, de telecomunicações, de água. A chamada ali, ó, o caminho ali, a lateral de cada estrada, onde nós temos fibra, juntar essa infraestrutura para permitir que a gente possa ter de uma vez por todas esse serviço. Então é muito importante que a gente tenha esse trato. E eu estou trazendo esse tema aqui porque eu sei claramente que esse é um debate que às vezes as pessoas não dão importância, mas isso interfere. Interfere, e eu quero repetir o dado. 285 milhões de aparelhos estão na rua no Brasil. Eu estou contando os celulares. Eu não estou contando aí os aparelhos que estão em casa no fixo ou até os equipamentos em casas que são, na realidade, utilizados como laptops ou computadores em casa que estão vinculados à rede Wi-Fi. Então, nós temos uma gama enorme, um grande modelo de negócio, uma estrutura capaz de realimentar cada vez mais a economia. Esse setor no Brasil, meu caro Lira, hoje fatura mais de 170 bilhões por ano. Posso arriscar tranquilamente que mesmo na crise, nós vamos fechar o ano de 2015 na casa dos 200 bilhões de reais de arrecadação nesse setor. É vero que esse é o setor que paga uma carga razoável. Esse setor responde por quase 42% da carga tributária. Precisamos reduzir essa carga, mas é vero também que as facilidades para que esse setor possa cada vez mais se consolidar como estruturante e determinante é algo que tem crescido e o Congresso Nacional tem dado essa ajuda. Aqui nós aprovamos Marco Civil, aqui aprovamos Lei das Antenas, aqui aprovamos hoje o compartilhamento de infraestrutura. Senador Walter Pinheiro, quando for da vossa conveniência, eu peço uma parte. Viu? Vou dar uma parte a Vossa Excelência. Aqui, senador Raimundo Lira, nós aprovamos, inclusive, incentivos para esses setores.
redução de custo na aquisição para smartphone, uma série de coisas. Portanto, é fundamental vir ao encontro dessas políticas para entregar também serviços de qualidade, uma parte a Vossa Excelência. Eu vou encerrar, senador Renan, com a parte do senador Raimundo Lira.